Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal da UNAMEC, a mais um UNAMEC Entrevistas. É muito bom ter cada um de vocês aqui conosco. Se você chegou até aqui, curta, se inscreva no nosso canal e compartilhe o conteúdo da UNAMEC. E hoje no UNAMEC Entrevistas vamos continuar tratando do primeiro concurso de boas práticas do Ministério da Educação. Especialmente hoje vamos falar do vencedor da categoria Aprimoramento da Atividade Correcional e de Aplicação da Lei Anticorrupção. Hoje nós vamos receber, então, o auditor junto ao FMS e corregedor da mesma instituição, Kleber Watanabe Cunha Martins. O Kleber foi ganhador da categoria de aprimoramento da atividade correcional com a prática O Tratamento de Conflitos através das Múltiplas Portas. Kleber, seja muito bem-vindo ao canal da UNAMEC. Muito obrigada por compartilhar essa boa prática com a gente. E de cara eu já te pergunto, em que consiste essa prática vencedora? Boa tarde, Maria Luísa. Boa tarde a todos que nos assistem, que acompanham o canal da UNAMEC, aqueles que se interessam pelo tema. Bom, na verdade, a prática não é a minha, da corregedoria da universidade, Nós temos atuação aqui em conjunto com outras unidades que fazem um suporte a essas atividades nossas, que é a Câmara de Mediação, a própria gestão de pessoas, a Comissão de Ética, atuam muito de forma transversal, nessa nossa prática que nós adotamos aqui. A nossa prática é o tratamento de conflito através das múltiplas portas. Então, a gente colocou assim, a corregedoria como não aquela que é, nos casos disciplinares, aquela residual, aquela que tem um caráter punitivo, de responsabilização, assim, de múltiplas portas, Então, nós demonstramos na nossa prática como que a universidade, através da corregedoria, tem atuado na resolução desses conflitos, na maioria dos conflitos interpessoais, entre estudantes e servidores, entre servidores com chefia, entre os próprios colegas de trabalho, e que chegam na corregedoria diversas vezes por ouvidoria, por representação, por conflitos que a própria direção encaminha para a corregedoria. Então, a nossa prática é como que a universidade vem adotando, como que a corregedoria vem adotando a resolução desses conflitos e reduzindo os processos disciplinares, Então, nós temos o termo de ajuste de conduta, nós temos a Câmara de Mediação, e são esses os principais frentes nossas em relação à resolução desses conflitos. Que legal, Kleber. Então, é uma atuação conjunta de vários setores? É isso mesmo que eu entendi? Quem está envolvido assim, nessa prática de forma bastante direta? Então, bom, é que a corregedoria da universidade ela foi implantada até recentemente, assim, foi durante a pandemia, em 2020, e na mesma época foi implementada, até foi idealizada, uma Câmara de Mediação de Conflitos. E essa Câmara justamente tem por objetivo atuar nesses conflitos internos, na resolução pacífica dele, por meio do diálogo. A corregedoria, no primeiro momento, ela não estava dentro do fluxo desse processo. A Câmara era utilizada mais como um meio de um subterfúgio, um instrumento que poderia ser utilizado pela gestão. Com a implementação da corregedoria, e até porque muitos desses conflitos chegam até nós por meio de denúncia, nós percebemos que a Câmara de Mediação deveria atuar em conjunto com a corregedoria, Tanto com a ouvidoria também, mas com a corregedoria. Então, a corregedoria, no caso eu, corregedor, que fui nomeado em 2020, no primeiro mandato, eu fui também nomeado como um secretário executivo da Câmara de Mediação. Ou seja, de forma que todo o processo de denúncia, o tratamento dela, passasse por um olhar da corregedoria para saber se aquela resolução poderia ser feita via Câmara de Mediação ou se teria que abrir um processo disciplinar, Então, por isso que a gente fala que ela é múltiplas portas, A Comissão de Ética também, de certa forma, porque os membros da Câmara de Mediação, muitos deles também atuaram ou atuam na Comissão de Ética. Então, é tudo que interligado. Kleber, e tem alguma normativa que constituiu isso? Tem alguma procedimentalização dessa boa prática? Como ela foi construída do ponto de vista formal dentro da universidade? Sim. Então, na verdade, nós temos a última norma atualizada do ano 2020 mesmo, de outubro, até na página eu vou deixar o link depois, mas tem uma página da Ética e da Câmara de Mediação, que está vinculado com a corregedoria, e lá tem uma resolução que trata como que ela funciona, essa Câmara de Mediação. Então, assim, todo conflito interpessoal se inicia nos cuidados da corregedoria, Então, nós fazemos um juízo de admissibilidade, a gente classifica se aquilo é um menor potencial ofensivo, até porque, dependendo do caso, ele não pode ser tratado apenas
na mediação. Então, esse conflito interpessoal, que é aquele que um servidor ofende outro, ele tem algum atrito, houve um desrespeito, algo que é entre pessoas que trabalham junto, que convivem junto, por vezes podem ser resolvidos no âmbito da mediação, mas em outros casos, a corregedoria ela atua de forma disciplinar. Então, a forma disciplinar é aquilo quando a gente entende que o conflito ultrapassou os limites de urbanidade para interferir no serviço do servidor, né? No serviço, assim, na repartição, no funcionamento da repartição. Então, nesses casos, a gente também atua sem a Câmara de Mediação, mas também por meio do diálogo. Então, nós, na universidade, nós temos como prática utilizar sempre o ajuste de conduta, né? Então, nós fazemos um processo, a gente identifica, ouve as partes envolvidas, a gente marca uma reunião com a pessoa também, que ou é denunciada ou é investigada, tenta entender quais foram as razões daquele conflito, né? Então, por vezes, às vezes a gente percebe que nem sempre o assunto deve ser tratado na corregedoria, né? É um assunto de gestão de pessoas, né? A gente percebe que lidar assim com pessoas, tanto o professor com o estudante, né? A chefia com seus subordinados, é comum ter atrito, ter divergência. Nós estamos numa universidade, né? Então tem muito o embate de ideias, então as gerações, né? Então você percebe que as gerações de alunos, né? Então é muito comum ter conflito com professores que já estão na universidade há 20, 30 anos. Então, efetivamente, alguns casos a gente percebe por meio do diálogo que não é necessário utilizar a via disciplinar, que a gente sempre repete, né? A CGU sempre repete isso, que deve ser utilizado como a última ratio, né? Que seja uma saída residual, ou seja, quando falharem todas as outras tentativas de resolver o conflito, aí sim é a disciplina que tenta resolver de forma punitiva ou de forma em ajuste de conduta. Mas muitas vezes a gente percebe que é um caso de gestão de pessoas, né? Então nós temos hoje, como eu falo que é múltiplas portas, além da Câmara de Mediação, a Corregedoria tem o apoio da PROGEP, que é a gestão de pessoas. Lá tem uma psicóloga organizacional que ela atua diretamente nesses conflitos, liderança com equipe, entre colegas de trabalho, né? Então, muitas vezes a gente prefere até, antes mesmo de fazer uma avaliação disciplinar, que o encaminhamento para esse setor, para essa psicóloga organizacional, para identificar, né, quais foram as dificuldades do gestor de lidar com aquele conflito, as dificuldades, quais são digamos assim, quais aspectos que levaram aquele servidor a entrar em conflito com os seus colegas. Então, muitas vezes é uma questão de gestão de pessoas, né? Então, a corregedoria está na interlocução. Por isso que a gente fala que é múltiplas portas, porque nem sempre a solução da corregedoria é no âmbito correcional. Muitas vezes é no âmbito da gestão de pessoas. Que legal, Cleber. Então, deixa eu ver se eu entendi. Chega uma situação, primeiro chega na corregedoria e você, a partir de uma análise preliminar, pode preferir, por exemplo, entender, né, que pode ser um assunto melhor tratado pela gestão de pessoas. E aí seria um encaminhamento. Ou é uma situação que precisa de uma mediação. E aí a porta do instrumento de mediação da Câmara. Ou não, é uma questão de ética. Ou então de fato uma questão da correição. Seria mais ou menos assim? Isso, porque assim, pode perceber que assim, a falta de urbanidade, né, a manifestação de desapreço, né, que está lá nos deveres do servidor, das proibições, ela deve ser punida a princípio quando o servidor, assim, no local de trabalho, age de forma a perturbar, né, a ordem da repartição, há uma manifestação excessiva, né, a ofensa, um menosprezo. Então, nesses casos, assim, a gente atua no âmbito correcional, né, faz ajuste de conduta, o servidor tem um compromisso em alguns casos, até de retratação, quando há difamação, em muitos casos, capacitação na parte de linguagem não violenta, na parte de assédio moral. Então, muitas vezes, vinculado à parte correcional, o ajuste de conduta sempre é o primeiro instrumento que nós adotamos, tá? Quando os conflitos são mais pontuais, são questões pessoais, a gente entende que ele pode ser resolvido pela Câmara de Mediação. A nossa Câmara de Mediação ela é formada por servidores que já tiveram alunos, já que participaram, né, então eles se formaram, já não estão mais na nossa Câmara, mas, a princípio, nós estamos com 6 professores da área do direito, e todos eles atuam no judiciário.
eles têm habilitação pelo Conselho Nacional de Justiça, então eles já estão mais acostumados já a lidar com esse tipo de conflito na área de direito de família, na área de direito criminal. Então, assim, a Câmara de Mediação é uma ótima alternativa para pessoas que estão de fora do conflito, ou seja, não está no âmbito da ótica disciplinar, não está no âmbito da ótica da liderança do gestor, e sim pessoas imparciais que estão ouvindo ambos os lados, permitindo o diálogo respeitoso, de forma pacífica, e tentando, por meio da empatia, que os próprios envolvidos cheguem num acordo, e ali é celebrado um acordo de mediação, e nesse acordo de mediação o processo é arquivado, né? Então, diferente do ajuste de conduta, né, que o servidor publica-se um ajuste de conduta na internet, na página, no nosso boletim, tem um fiscal para prestar conta se o servidor está ou não cumprindo os compromissos. O ajuste de conduta é diferente do acordo de mediação, porque o acordo de mediação é um acordo entre as partes, né? Então, entre eles se resolvem ali e o processo é arquivado, né? Quando envolve gestão de pessoas, daí a gente encaminha para lá e somente volta para a gente o processo se efetivamente não deu resultado, né? Mas, assim, a corregedoria está sempre na interlocução. E até porque nós, aqui da corregedoria, nós somos a unidade de gestão da integridade. Então, a gestão de integridade do órgão, ele é transversal, né? Não são só os riscos que são disciplinares, né? São os riscos tanto dos processos, dos sistemas, das pessoas, então todos eles acabam, de certa forma, passando aqui pela nossa corregedoria e a gente consegue olhar, assim, de uma forma transversal, todos esses riscos que a gente está podendo mitigar, né, e poder contribuir até com o órgão para poder prevenir a incidência deles, seja na capacitação, na disseminação de campanhas, de programas, inclusive na disseminação, nas reuniões com os gestores, com os diretores, com as chefias, para poder orientar esses conflitos, a mediação desses conflitos. Kleber, quando você trouxe essa perspectiva para a gestão, para todas essas outras unidades, houve adesão imediata? Como é que foi a recepção disso tudo na comunidade acadêmica? Então, na verdade, assim, a atual gestão da universidade, que já está no segundo mandato, ela teve como prática, né? E também acompanhando os normativos de governança, de instituição de comitês de governança. Então, temos por prática de toda semana fazer reuniões de gestão. E a gestão é composta, nessas reuniões, né, por representantes da administração central. São os diretores, são os pró-retores, auditor interno, ouvidoria, corregedoria. Então, são feitas reuniões e a partir dessas reuniões nós conseguimos dialogar toda semana com esses gestores para discutir esses riscos, né? Quando a Câmara de Mediação foi instituída, foi durante a pandemia, então pouco se divulgou, né, em relação a essas práticas, né? À medida que a corregedoria ia atuando, ia sugerindo soluções por meio da Câmara de Mediação, inclusive por técnicas de mediação, os próprios servidores começaram a procurar. Então, não é muito raro, e já tiveram vários casos, que o próprio servidor encaminha uma denúncia para a ouvidoria reclamando ou apontando algum conflito que está tendo com algum colega, alguma chefia, e o próprio servidor sugere que seja feita uma mediação para resolver aquele problema. Nós já tivemos, só esse ano, nós tivemos 3 ou 4 casos em que o próprio servidor procurou a ouvidoria, no caso que é um canal de entrada, querendo o serviço, no caso, sessões de mediação para resolver o conflito. E todas elas tiveram um êxito, né? Então, nós entramos em contato com a pessoa, explicamos com a pessoa que está sendo a outra parte, né? Como que funciona a Câmara de Mediação, a importância, já que é um instrumento consensual, já pode se negar, mas a importância de que aquilo seja feito um acordo, ou não um acordo, mas uma importância de ouvir a outra parte, até para que isso não se torne futuramente um processo disciplinar. Você pode perceber que, geralmente, um conflito, quando chega no âmbito disciplinar, é porque efetivamente falhou a gestão de pessoas, falhou a urbanidade do local, já é uma questão, assim, de que um simples processo disciplinar talvez não teria o último das últimas alternativas para poder resolver a questão. E a gente sabe que o processo disciplinar não resolve conflito. É o contrário, o processo disciplinar ele aumenta o conflito. Então, entre uma pessoa fazer um acordo de mediação
ou até um ajuste de conduta se comprometendo a algumas práticas, ele tem muito mais efeito do que um processo disciplinar onde ele recebe uma suspensão, né, uma advertência. E a gente tem esse resultado até pela baixíssima incidência de descumprimento de termo de conduta. Nós fizemos em 2020 para cá, seja 2020, 2021, estamos entrando no quarto ano, completando 4 anos, nós fizemos 159 termos de conduta. 159, 87 com servidores, 72 com aluno, porque a gente também atua aqui na apuração disciplinar de aluno. Desses 159 termos de conduta, acho que tiveram 3 ou 4 que foram descumprimentos. Tiveram que abrir um PAD, porque a pessoa assinou um termo e depois ela descumpriu. Então, só por isso a gente já vê que a prática tem efeito, né? Ela é eficaz. Exatamente isso que eu ia te perguntar a seguir, né, sobre o impacto de tudo isso dentro da organização. Pelo que você falou, já começa até a ter uma mudança de cultura, né, das pessoas procurarem os meios consensuais de autocomposição, né, nesse meio do caminho. Você também falou aí dos bons resultados dos termos de ajustamento. Então, você pode dizer que, então, os impactos já são passíveis de serem vistos dentro da organização, poderíamos dizer, numa certa pacificação das relações? Sim, né, até pela baixa incidência da reincidência, né, pela procura dos servidores pelo serviço, né, pelo instrumento em si, e também pelo envolvimento, né, da gestão de pessoas em tentar solucionar e atuar na causa, né. A gente sempre fala assim que a corregedoria ela não pode atuar na consequência, ela tem que atuar na causa, né. Não adianta nós sermos reativos. Nós temos que prevenir que o conflito exista. Então, a gente identifica que falta também capacitação dos próprios gestores, dos coordenadores de curso, dos diretores, e lidar com esses conflitos, né? Então, muitas vezes, a gente até devolve o processo para o diretor, porque ele não faz o papel dele, né, de gestão de pessoas, né? Porque você tem um cargo de gestor hoje em dia, não é para gerenciar processos e sistemas, você tem que gerenciar pessoas. Então, quando existe um conflito e o diretor fala, olha, a corregedoria resolve para mim esse problema aqui, ele está, assim, deixando de atuar como gestor. Então, muitas vezes a gente percebe que quando a gente está na corregedoria, ainda mais como uma unidade de integridade, a gente identifica isso como um risco, né? Esse risco da falta de capacitação de gestores, servidores de forma geral, para atuar na mediação desses conflitos, de linguagem não violenta, perdão, porque muitas vezes o próprio servidor denuncia o chefe dele, porque o chefe dele é uma pessoa muito inflexível, não tem diálogo, é antidemocrática, então, assim, às vezes ele é um ótimo, excelente gestor em relação aos resultados, mas em relação à gestão de pessoas, ele não é. Então, a gente, lógico, não é caso de assédio moral, porque o assédio moral, ele deve ser visto no âmbito correcional, né, aquela situação que o chefe humilha, né, deprecia, então, situações que efetivamente não se resolvem só na mediação. Mas, em maioria dos casos, a gente percebe que é uma falta de tato com lidar com pessoas. E a corregedoria também tem atuado nessa frente aí de cobrar capacitação, de incentivar e apontar para a gestão. Toda reunião de comitê de integridade, nós participamos ativamente, a corregedoria. E nós apresentamos um mapa de riscos. Olha, o que nós estamos lidando hoje em dia aqui na corregedoria? Daí a gente faz um gráfico funil para dizer onde tem mais incidência até onde tem menos incidência. Caso de assédio, né, de mau uso do recurso público, mas sempre o conflito está na ponta. Né, conflito com o aluno, com o chefe, com o colega. Então, você percebe que a prática nossa tem trazido resultado, porque nós estamos levando para a gestão um assunto que antes ficava só no âmbito da corregedoria. Ele foge um pouquinho da caixinha para isso levar um problema para a gestão saber onde que ela vai atuar, seja a gestão de pessoas, seja a comunicação e seja as nossas lideranças. Kleber, essa sua condição, né, de responsável pela unidade de integridade também influenciou nesse processo de construção dessas múltiplas portas ou é até uma questão anterior? Sim, sem dúvidas. Né? Na verdade, a corregedoria, não são muitos os corregedores, né, que eu tenho conhecimento, que atuam como unidade de gestão de integridade, né? Geralmente eles colocam isso mais no ouvidor ou em alguma unidade de controle. A corregedoria, ela
isso até foi uma decisão da gestão atual, né, de que ela seria a secretária executiva da Comissão de Ética, da Câmara de Mediação, no sentido de poder administrar quais são os conflitos, quais são os processos, as infrações que estão sendo apuradas e poder fazer um direcionamento mais correto. Porque no passado, o mesmo processo era apurado na Comissão de Ética e depois era apurado na Corregedoria e replicava todos os procedimentos. Né? Ou seja, apurava ali, apurava aqui. Às vezes dava penalidade aqui e ali dava arquivamento. Então, em outros casos também, a gente percebia que a auditoria interna atuava nos relatórios, apontava irregularidades, constatava até improbidades, e apesar de resolver, de atender as recomendações de controle, não se apurava quem que efetivamente deu causa a elas, né? Já chegou um caso, inclusive, do TCU, que fez um relatório de auditoria da CGU, que encaminhou, virou um acórdão TCU, isso gerou tomada de conta especial, o servidor responde lá na Justiça Federal por ação de improbidade, e a CGU perguntou o que a universidade fez para apurar a conduta desses servidores. Aí a resposta foi assim, não tinha recomendação para a gente apurar. A recomendação era para adotar os controles, para melhorar, a fortalecer, né, a parte de controle, para que a irregularidade não aconteça novamente. Mas, assim, precisou escrever que precisava apurar a conduta do servidor. Então, assim, essa prática da corregedoria ter uma visão transversal, de conhecer quais são os riscos, quais são as irregularidades, e poder trazer soluções, ela foi muito boa quando a gente atuou mais na frente da integridade. Vou dar um exemplo. Muitas vezes a irregularidade ela não é apurada pela Corregedoria, ela é apurada pela polícia, pelo Ministério Público Federal, por outros órgãos. E mesmo assim, como nós temos um sistema bem integrado entre as pró-reitorias, ou seja, identificou uma irregularidade, comunicou a Corregedoria vai avaliar. Olha, nós vamos comunicar a CGU, lá tem uma diretoria da área social, lá que eles precisam ter conhecimento disso para saber se isso está correndo em outras instituições. E um dos papéis da unidade de integridade é você levar conhecimento ao órgão central irregularidades que podem estar sendo a mesma incidência em outras instituições. Então, a gente leva para o Ministério Público conhecimento, a gente leva para a polícia quando é incidência de crime, e muitas vezes o gestor, o servidor que está sendo envolvido, nem é do nosso órgão, né? Às vezes não é servidor, às vezes é uma falsificação de diploma, é uma fraude, uma tentativa de golpe. E na universidade, assim, se eu fosse só corregedor e atuasse em cima da conduta desse servidor, esse assunto não me interessa. Né? Então, assim, eu como integridade me interessa, porque é um risco de integridade do órgão que está sofrendo. Então, essa é a nossa importância de corregedoria, ter conhecimento dos riscos que a auditoria interna identifica, que a procuradoria jurídica identifica, ou seja, está incidência de muitos mandados de segurança, muitos liminares e decisões desfavoráveis à universidade. Então, nós temos um risco aí. Onde que é o risco? É trabalhista? Onde que nós podemos atuar? A corregedoria é da unidade de integridade. Não é papel da corregedoria atuar. Mas em conjunto com a auditoria interna, com a ouvidoria, com a procuradoria jurídica, com outras unidades, a gente consegue visualizar onde que a gente pode atuar de forma conjunta para que isso não ocorra mais. Então, esse, inclusive, é o recado que eu passo, que a gente não pensar fora da caixinha. A auditoria interna, que é a unidade mais transversal possível, né? Mas a corregedoria também pode ser. A ouvidoria, com certeza né? A unidades de controle, todas elas devem trabalhar de forma transversal, integrada. É exatamente isso que eu ia comentar. Que legal essa visão sistêmica que se conseguiu estabelecer aí na UFMS a partir desse trabalho. E aí, Kleber, eu quero perguntar também para você um pouco como foi para participar do concurso de boas práticas. Por que você resolveu se inscrever? Como que você viu? Como é que você procedeu para participar? Como foi o processo? O recebimento da notícia da vitória? Então, na verdade, foi a nossa vice-reitora, né, a professora Camila, que ela foi a principal incentivadora da universidade participar desse concurso. E não só a corregedoria, né, nós tivemos destaque, tanto corregedoria quanto ouvidoria foram destaque, né, primeiro e segundo lugar, mas a auditoria interna também participou e foi classificada em quarto lugar. A nossa unidade lá, a Adiplan, que é vinculada à Pró-Reitoria de Planejamento e cuida de controle interno e gestão de risco, também participou, foi classificada. Então, assim, no meu caso, que é da corregedoria, eu estava ciente, assim, que o empenho da corregedoria, né, em buscar práticas eficientes, humanas, nessas questões
correcionais, ela estava trazendo resultado, só que a gente não via isso, assim, de modéstia à parte, como uma prática, uma boa prática. A gente estava entendendo que a gente estava fazendo o que está na lei, no decreto do CITAI, sabe, no decreto que fala do CISCOR, do Sistema de Correção, a gente estava cumprindo o que está na lei. A gente faz termo de conduta, isso está na portaria 27 da CGU, Câmara de Mediação mesmo, a nossa é relativamente recente, e outras universidades também têm uma Câmara de Mediação, né? Então, até que para a gente criar a nossa, lá em 2020, a gente utilizou modelos de outras universidades, né? Então, o FG, a Unifesp, então, assim, não era uma inovação nossa. Então, a princípio, nós tivemos um pessimismo, assim, vou participar para quê? Todo mundo já faz isso, não, deve ter outros muito melhores. Então, teve esse incentivo da gestão de falar, não, vamos mostrar para que a gente veio. E outra universidade sempre está em destaque, a UFMS sempre está em destaque em levantamento de governança, já recebeu um prêmio de gestão, né? Então, assim, seria importante a gente mostrar e também aprender, né? Então, justamente pela corregedoria atuar assim, de forma integrada com essas unidades, né? A ouvidoria, comissão de ética, câmara de mediação, gestão de pessoas, né? Que a gente verificou que é uma oportunidade, né? De contribuir de alguma forma com as outras instituições para mostrar como que a gente vem atuando nessas frentes. Muito bom. Então, a própria vice-reitora falou, vamos lá, vamos nos inscrever, que é uma boa prática, esse reconhecimento da autogestão muito importante até para dar continuidade ao processo. E como foi para vocês passar, assim, pela seleção e no momento que você descobriu, vencemos? Não, bom, foi ótimo. Na verdade, a gente recebe de primeira mão porque a gente já participa dos grupos, né, de auditoria, né, que estão envolvidos pessoas que estão no MEC, né. Então, na hora que divulgou no site do MEC, quase de imediato já mandaram para mim, já falaram, olha, a sua prática foi reconhecida, né, fizemos matéria aqui na universidade, né, para explicar como é que funciona. Pessoas até da própria universidade, algumas pessoas que desconheciam ainda e procuraram saber mais. Eu até tive um relato de um servidor que falava assim, eu achava que essa câmara de mediação aí era um elefante branco, criaram para ficar ali só dizendo que existe lá e tomando espaço. Eu falei, não, ela existe, ela foi reconhecida e nós temos resultados, né? Então, e muitas vezes os resultados não aparecem, eles não estão identificados, não podem ser quantificados. Muitas vezes, como eu falei, assim, a gente utiliza a câmara de mediação, mas os conflitos que a gente resolve sem precisar da câmara de mediação, inclusive, eles são muito maiores, né? São a quantidade. Então, quando a gente recebeu esse prêmio, a primeira coisa que eu falei foi agradecer a minha vice-reitora. Eu falei, olha, ainda bem que você acreditou na gente. Né? E a gente ficou muito feliz também que outros colegas da própria instituição, como a ouvidoria, recebeu prêmio em segundo lugar, a auditoria teve um destaque lá em quarto lugar, tanto que todos nós viajamos lá para Brasília para receber o prêmio, né? Então, assim, para a gente foi ótimo. Inclusive, foi ótimo porque foi a primeira vez, né, que o MEC faz uma ação integrada com a ouvidoria, com a corregedoria, com a auditoria, porque geralmente, assim, os nossos encontros são muito em nichos. Então, encontro dos auditores, congresso de auditoria, encontro da corregedoria, ouvidores, entendeu? Cada um no seu quadrado. Agora, quando você fala, olha, MEC, nós temos unidades de controle interno, de ouvidoria, de corregedoria, todas elas estão dentro do mesmo sistema. Então, nós vamos atuar em boas práticas, porque nem sempre a prática da corregedoria é uma prática que vai ser adotada só para a corregedoria. Ela pode ser uma prática adotada para o sistema de integragem, para a ouvidoria. Por exemplo, eu estava na corregedoria e eu estava vendo a prática da ouvidoria feminina lá, da UFOB. Né? Nós temos aqui uma ouvidoria feminina, mas, assim, a estrutura da UFOB é muito maior. Então, a gente percebeu que vários pontos lá que a gente pode adotar aqui. Então, você percebe como foi interessante a gente ter ido lá, conhecido novas práticas, a gente poder trazer para cá, para a universidade, essas práticas. Então, nós ficamos muito felizes de saber que nós fomos classificados, tivemos destaque, mas mais feliz ainda de poder conhecer, né, essas outras instituições. Fantástico, né? Especialmente me parece que a de vocês contribui muito para mostrar que é possível a visão sistêmica, um trabalho em conjunto, né? E ao fim todos conseguirem impactar no contexto da integridade organizacional, que é o que me pareceu assim da sua prática e do conjunto de situações que você narrou aqui para gente. E a gente sabe que as boas práticas têm uma influência muito importante. Você já reparou aí na boa prática? Já aproveitou? Já
trouxe para sua instituição aquilo que pareceu legal, interessante lá de outras apresentações. Eu acho que isso impulsiona o aprimoramento de todo mundo que está nessas áreas e também para os próprios gestores, né? Que assistem, olha, sabe, se eu levar isso para a minha organização, não é? Posso ter um resultado parecido, um impacto positivo, né? Sem sombra de dúvidas, uma excelente prática. E, Kleber, aí já caminhando agora para o nosso encerramento, né? Eu queria aí que você fizesse as suas considerações finais sobre essa prática, tudo que gerou, e aquilo que você gostaria de deixar aí de mensagem para aqueles que nos assistem e que nos assistirão futuramente também. Bom, primeiramente agradecer, né, pela oportunidade, né, falar um pouquinho sobre a nossa atuação aqui na Corregedoria da Universidade Federal Mato Grosso do Sul, e essas práticas podem auxiliar outras universidades, outros institutos, né, mas também passar a mensagem de que nós todos, né, ouvidoria, corregedoria, auditoria interna, o controle interno, apesar de atuarmos dentro das nossas competências, cada um de forma independente, né, nós temos o mesmo objetivo, né, todos nós fazemos parte desse sistema, como você disse, que é o sistema de integridade, né? Então, assim, quando a gente age em conjunto, unindo força, dialogando, né, a gente consegue promover com mais eficiência, né, os nossos esforços, nosso processo, de forma que a universidade, o instituto apresente mais valor público, né, mais integridade nos processos, né, conformidade, transparência. Então, tudo isso que envolve, né, o sistema de integridade, quando é utilizado com a união de esforços, eles aparecem melhor, né, o resultado, né. Então, eu achei ótima a iniciativa do Ministério da Educação, achei ótimo também a UNAMEC, né, de expor também esse diálogo entre nós, que muitas vezes a gente não consegue conversar, né, com os nossos colegas, mas a gente sempre fica à disposição, né, e eu também já deixo aí à disposição para quem quiser conversar, para conhecer mais a nossa prática e outras práticas que também a gente atua na corregedoria, nós ficamos aqui à disposição, tem o nosso e-mail, nosso site, e te deixo aí embaixo para todo mundo entrar em contato. Maravilhoso, Kleber. Agradecer mais uma vez a sua disponibilidade de vir aqui conversar conosco, trocar essas ideias. Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo um e-mail de contato do Kleber e a página, onde você também pode encontrar mais informações sobre o assunto que a gente conversou aqui no dia de hoje. Muito obrigada, Kleber. Muito obrigada a cada um de vocês que nos ouviu até agora e até o próximo UNAMEC Entrevista. Até mais, gente. Até logo, todos.